Oi, oi, comunidade Psi, professora Maria Angélica aqui do canal Dicas Psi. Hoje eu vim conversar com vocês sobre o teste palográfico que vocês votaram na semana passada para nós conversarmos sobre esse teste hoje, né? O que avalia o teste palográfico? Eu gostaria de começar falando sobre alguns comentários em um vídeo anterior que eu falei do teste palográfico em uma entrevista com o professor Lucas Sekiguchi. Bem, e algumas pessoas criticam muito, né, e fizeram alguns comentários. Eu gostaria de retomar esses comentários para que eu possa falar para vocês, psicólogos, acadêmicos de psicologia, sobre o teste palográfico. Bem, vamos lá. Uma pessoa colocou assim, olha, avaliar uma pessoa por traços é o fim da picada. Mas tem outro comentário assim, olha, esse teste é injusto. Avalie uma pessoa uma única vez durante um dia, sendo que cada vez que a pessoa fizer o teste, vai dar um resultado diferente. Aí uma outra pessoa, ao meu ver, esse teste é o mais sinistro, porque além de não saber o que eles avaliam, muitas pessoas não têm boa coordenação motora. Um outro aqui, olha, eu sou cozinheiro, fiz um teste prático de 3 dias passei, deve ser na cozinha e passei. Porém, fui fazer isso palográfico e perdi. Agora me diz se é justo isso, uma profissional de mais de 20 anos perder por causa de um teste de linhas vertical e horizontal. Como saber, né, que os palos dão alguma característica de personalidade? E aí um outro colocou aqui, olha, por um risco errado, você vai de ovelha a lobo. Bom, fazer psicotécnica. E outra aqui, ó, esse teste aí é uma grande marmelada. Eu fiz esse teste para uma entrevista de emprego e eu queria saber se eu fui bem. Bem, esses são alguns dos comentários que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Quando as pessoas colocam assim, esse teste é injusto, né, e esses são alguns comentários que aparecem, esse teste é injusto. É injusto porque a pessoa se sente injustiçada numa reprovação em uma avaliação psicológica em uma empresa. Como algumas pessoas colocaram comentários nesse nível, eu achei importante começar por aqui. É claro que essa ideia, né, de como é que as pessoas podem avaliar pessoas através de traços, né, de palos, né, que são feitos, como no teste de Rorschach ou do Zurich, como é que pode avaliar a personalidade através do que a pessoa vê nas manchas? Claro que fica uma incógnita, né, para quem não conhece todo o processo de validação dos testes, né, todo o processo do SATEPS, de análise dessa validação, dos estudos psicométricos que são feitos. Claro que dá uma sensação assim, poxa, como é que pode me avaliar a partir dali? E eu acho importante ressaltar que nenhuma avaliação de personalidade pode ser feita através de um teste só, né? E muitas vezes, para uma pessoa, aquele teste pode ser útil, né, nessa avaliação e para outras não. Eu vou dar um exemplo que, por exemplo, no teste Z, uma pessoa daltônica, nós temos que ter muita atenção nas respostas relacionadas com cor, etc., né? Por quê? Porque a pessoa é daltônica, então ela vai alterar algumas cores. Uma pessoa, como um rapaz colocou aqui, né, que trabalha dirigindo carga pesada, caminhões pesados, talvez o teste gráfico não seja a melhor forma de avaliar. A gente tem que pensar em uma outra forma. Um outro fator importante, né, que as pessoas falam, como é que pode, em um dia, num horário, fazer uma avaliação e isso fechar a personalidade da pessoa? Claro que não, né? Existem outras técnicas, que é a entrevista, que é um outro teste de personalidade, e que nós fazemos uma análise chamada de intertestes. O
que é a análise interteste? Nós comparamos resultados, porque, obviamente, alguns desses fatores podem influenciar e aquela pessoa não ir bem em um teste, e não porque ela tem aquele traço de personalidade, mas talvez porque trabalhe com uma coisa pesada, porque tem um daltonismo, né? Porque naquele dia pode ter acontecido alguma coisa, ela está muito tensa, e aí isso vai afetar os resultados. Então é sempre muito importante, né, que quando a gente trabalhe em avaliação psicológica, seja em qual área for, né, que a gente considere esses diferentes fatores. É muito importante que o profissional pergunte se as pessoas dormiram bem, se tem alguma coisa que está estressando, ofereça um outro dia, caso a pessoa não esteja bem naquele dia, ofereça um outro dia para fazer essa avaliação, né? Compare os resultados. Eu considero a técnica de entrevista extremamente importante para que a gente possa analisar esses resultados junto à entrevista. E outras técnicas também de avaliação, né? Elas são muito importantes. Tem um outro fator que eu considero também muito relevante na avaliação psicológica e que o Conselho de Psicologia, através da Resolução 06 de 2019, define como obrigatório da nossa parte enquanto psicólogo, é a entrevista de devolução. Por exemplo, houve uma pessoa aqui que colocou assim que gostaria de saber o resultado. Ela não sabe que ela tem o direito a esse resultado e que o profissional, o psicólogo, tem a obrigação de fazê-lo. Está lá na Resolução 06 de 2019 que a devolução é obrigatória. Então, assim, as pessoas precisam saber o seu resultado, né? O que aconteceu, por que ela foi aprovada, por que ela não foi aprovada, porque fica, senão cria-se assim, um mito sobre a avaliação psicológica, e principalmente em relação às testagens, que precisa ser desmistificado, né? Nós precisamos trabalhar junto à população, afinal de contas, né, as avaliações, elas são feitas para melhorar a qualidade de vida no trabalho, a qualidade de vida das pessoas. Por exemplo, será que uma pessoa tem conhecimento de que quando ela se apresenta inapta para uma determinada função, naquele mesmo momento ela pode ser apta para uma outra? Por quê? Para uma função, avalia-se determinadas características de personalidade, para outra função, outras características. Então, essa variedade, né, de resultados que pode levar uma pessoa a não estar apta naquele momento para uma determinada função e estar apta para uma outra função ou para aquela mesma função num outro momento, isso precisa ficar claro, porque senão cria-se, né, essa ideia de que a avaliação psicológica é para reprovar, é para tirar a pessoa do contexto, né? E não é nada disso, né? A gente que trabalha com avaliação psicológica, a gente sabe da seriedade do processo, a gente sabe da fundamentação científica e a gente sabe da importância do profissional que trabalha com avaliação ter muito conhecimento e ética durante esse processo de avaliação, né? Bem, a gente então tem aí a Resolução 06 de 2019, que vai estar orientando, né, nesse processo. A gente tem o SATEPS, que está ali, né, com todas as pesquisas realizadas em relação aos testes que estão favoráveis e os que estão desfavoráveis pelo Conselho Federal de Psicologia, e isso precisa estar assim, muito, muito juntinho, não só da gente, mas da população também, né? A população precisa entender como é que é esse processo. Bem, gente, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like aqui, deixa seus comentários, tá? E vamos conversando. E não esqueça de votar no tema da semana que vem, ok? Já está disponível aqui na nossa comunidade. Tchau, tchau, até a próxima.